reforçar algo que já é subentendido ou pelos estudos anteriores, como eu informei, sobre a questão das anomalias e das deformidades sob a ótica espírita. Aqui cabe desde as alterações congênitas, até mesmo deformidades ou anomalias ou deficiências que surgem ao longo da existência daquele espírito encarnado. Sabemos que muitas vezes ele sofre um acidente, perde um dos membros. E como nós já aprendemos dentro da doutrina espírita, o acaso não existe. Tudo tem uma explicação lógica, um porquê, que na grande maioria das vezes, num primeiro momento, escapa à nossa compreensão, escapa aos nossos olhos. E para a gente começar a ter esse entendimento, a gente tem que destacar no Livro dos Espíritos, na questão 997, o que a espiritualidade traz de informação para Allan Kardec e para todos nós. Não se deve esquecer que o espírito, após a morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões e preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, aqui, o Livro dos Espíritos nos explica algo que nós vivenciamos nas reuniões lá em nossa casa. Quantos espíritos doentes nós atendemos por semana? Então, nós percebemos claramente e na prática que a grande maioria dos encarnados está desencarnando do jeito que ele estava aqui na sua última existência. Estão desencarnando muito doentes. Então, aquela máxima que muitas vezes a gente escuta de pessoas que ainda não compreendem isso, o fulano morreu, virou uma estrelinha lá no céu. Nós sabemos que a história não é bem essa, né? Então, nós desencarnamos quem realmente nós somos. Por isso que é muito importante nós, desde já nos transformarmos, para a gente desencarnar melhor, para a gente desencarnar mais saudável. E por que não citar a questão 132, em que nos mostra os desígnios divinos para com a nossa encarnação, quando a espiritualidade nos diz: Deus impõe a encarnação com a finalidade de levar os espíritos à perfeição. Para uns, por que não dizer para a grande maioria, inclusive nós que aqui estamos assistindo essa aula, é uma expiação. Para outros, uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E é nisso que nós já sabemos que consiste
expiar atos equivocados pretéritos. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma em cada mundo, não é algo exclusivo do nosso planeta Terra, um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, em cada mundo onde nós habitamos, nós vamos receber um instrumento, mais ou menos material, porque vai depender do mundo, mas que vai permitir a nossa limpeza, para a nossa evolução. E para nós nos limparmos, nós vamos ter que expiar. E isso muitas vezes vem através das doenças. E abordando a temática de hoje, anomalias e deformidades naquele corpo que estivermos habitando. Sendo assim, o corpo que habitamos é exatamente o que cada um de nós precisa para depurar os nossos corpos sutis. E aqui no nosso planeta, o perispírito, principalmente esse corpo sutil. Tanto que eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, e eu vou perguntar, e quem quiser responder pode responder. Vocês saberiam me dizer aonde que se localiza a sala de materialização do nosso corpo físico, que tem como molde o nosso perispírito? Alguém quer arriscar? A sala de materialização, gente, é o útero materno. É no útero de nossas mães que o nosso perispírito se materializa. Sendo assim, aquele perispírito que está muito defeituoso, ele vai trazer de forma congênita alterações. Não tem jeito, não tem mágica. É assim que funciona para tudo e todos. Por isso que Leon Denis, ele menciona a respeito das deformidades e anomalias físicas que acometem algumas pessoas o seguinte: os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio provocam um abalo prolongado no espírito. Este choque repercute no renascimento, no corpo material, através das doenças, convulsões, deformidades, ou mesmo a loucura, privando o espírito da liberdade. Aqui me faz lembrar, e depois vocês podem procurar na internet, porque isso não é difícil de encontrar, há um relato, se eu não me engano, proveniente de Chico Xavier, da primeira reencarnação de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Se vocês sabem, ele, em sua penúltima existência corpórea, ele cometeu o ato do suicídio ao se enforcar em sua residência. Isso gerou uma lesão em seu perispírito a nível cervical.
E muitos anos depois, quando ele teve a possibilidade de reencarnar no Rio de Janeiro, ele nasceu uma criança, a princípio, normal, mas ele tinha uma fragilidade exatamente naquela região cervical onde ele havia cometido suicídio. E se eu não me engano, ainda na infância ou na adolescência, ele sofreu uma queda aonde essa mesma região foi lesionada e ele ficou tetraplégico até o final da sua existência. Então a gente observa que nessa situação que o acaso não existiu e que ele estava expiando algo que ele mesmo havia comprometido em uma existência anterior. Recomendo que todos leiam essa história, ela é bem interessante. Tem-se, então, como vocês têm percebido... Breno, Oi. queria fazer uma pergunta. Se eu souber responder, vamos Com lá. certeza. Você falou aí que o perispírito é formado no útero da mãe e tem a parte que é congênita, certo? Não, o Se, perispírito... se, Ah, aí, esse espírito, ele vai vir com deformidade. É formado dentro do útero da mãe ou o espírito já vem com essa deformidade no perispírito e se concretiza no útero da mãe? E eles têm laços, afinidades assim, espirituais para poder acontecer isso? sim. Então, primeiramente, em relação à sua pergunta, a sua segunda colocação, que, na minha compreensão, é o que procede, tá? O perispírito, ele já vem com a deformidade do plano espiritual, tá certo? E Ah, isso com a compreensão e muitas vezes a aceitação dele, porque ele compreende o problema que ele mesmo acarretou nele ou em outros. E aí, durante o processo, vamos dizer, dessa materialização no útero da mãe, aquela região que está comprometida, ela vai permanecer comprometida no corpo físico. E aí ele pode vir com essa alteração já de forma congênita ou vir a apresentar o problema futuro, através de uma queda, como essa que eu citei do Santos Dumont, através de um acidente, onde ele vai ter uma perna amputada, e por aí vai, tá? E essa questão dele estar reencarnando numa determinada família, pode ser que sim que tenha vínculos diretos ou indiretos relacionados a isso. Tá? Deu para compreender? Ô, Breno, sim, obrigada. Breno, Oi? você não, porque ela falou que você falou que o perispírito é formado no útero da mãe. O perispírito não é, você não falou isso. Não, eu não falei isso. Por isso que eu falei que É, quando ela fez as duas colocações, a segunda corrigia essa primeira premissa dela, né, tá? que não, O certo. Não, eu perispírito, me expressei Deixar errado, é, claro, Breno. porque Não é o perispírito que é formado. São as anomalias que eu quis dizer. isso, é isso mesmo. Mas você, já na mesma colocação, você corrigiu a premissa em relação a isso. Perfeito, é isso aí. Então, aqui, dando continuidade ao segundo parágrafo desse slide, se partirmos do pressuposto de que na atual encarnação o espírito é melhor do que já se foi em qualquer outra existência vivida, visto que não retroage em sua evolução, pode-se dizer que todos já cometeram atos que atentaram às leis divinas de forma violenta. E isso, para o espírito, que é imortal, é um grande choque, pois trata-se de uma grave violação à vida, ocasionando deformidades físicas, dentre outras enfermidades. Então, como nós já sabemos, o fato dele vir numa existência com uma deformidade muito severa, seja a nível mental ou qualquer outra coisa, isso não significa que o espírito está evoluindo, tá? Porque ele já atingiu um grau de evolução e ele pode ficar estacionário ali para ele refletir, para ele expiar o problema, e depois ele continua caminhando
dentro da sua esfera evolutiva. Tanto Breno, Opa, diga. é só para completar uma coisa que você falou, a questão dessa involução, que ela não existe, né? Você sabe. E outra que eu queria dizer, assim, que o nosso karma, ele é dinâmico, né? Não necessariamente você veio programado, que dependendo das suas atitudes, ele pode ser abrandado, né? Você não fica sem a quitação do débito, ele pode ser abrandado. Às vezes você iria perder um braço, perde um dedo, né? Verdade, isso mesmo. E existem outras histórias interessantes que você me fez relembrar, Elda. Te agradeço até pelo estímulo que me trouxe de uma outra história, de uma pessoa, de um pai de família que era casado, tinha um filho, e ele era uma pessoa muito ativa no bem e desencarnou prematuramente de forma muito rápida. E a esposa não aceitava isso, sabe? Por N motivos, que aqui não vou ficar entrando em detalhes. Até que ela teve, no momento oportuno, uma explicação do plano maior, explicando que no planejamento reencarnatório do esposo dela, estava fadado que o mesmo fosse sofrer, por exemplo, um acidente vascular encefálico, e que fosse ficar acamado por 10 anos, e que ela deveria dispensar não só os cuidados a ele, ao filho pequeno, e também correr atrás para a subsistência da família. Mas ele foi uma pessoa tão focada no bem, que a espiritualidade o permitiu desencarnar rapidamente, para que a esposa não tivesse o trabalho de cuidar dele por 10 anos, além das outras atividades que ela teve que assumir. E também, aproveitando aqui, se eu não me engano, já era para Divaldo Franco ter desencarnado há alguns anos. Mas ele está fazendo a missão dele tão bem feita que está sendo prorrogado a permanência dele aqui entre nós. Então, cada caso é um caso, tá? Mas que todos nós estamos aqui para nos depurarmos, isso é fato, tá? Cada um com seus problemas. Por isso que a gente não pode ficar julgando ninguém. Cada um de nós tem os seus problemas. Cada um de nós temos aí miasmas para serem depurados. Então, que cada um cuide bem de si. Cada um cuide bem de si, porque a passagem é extremamente rápida. Nós temos visto aí quantas pessoas, né, conhecidas estão desencarnando, fora os desconhecidos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Vamos focar cada um em si, se melhorar, fazer o seu melhor dentro da família, no seu ambiente de trabalho, no centro espírita, enquanto nos resta tempo. Voltando à temática, para não nos dispersarmos, vale citar também uma fala de um espírito encarnado muito nobre, Sueli Schubert, que tem um belíssimo livro sobre desobsessão, que foi a base de um estudo que nós fizemos por quase um ano na nossa casa, em que ela diz que o espírito enfermo, endividado, plasma no seu envoltório perispirítico os seus desvios, as suas deformidades de que é portador. Consequentemente, renascerá em corpo físico que refletirá as desarmonias que são pré-existentes e presentes no espírito. Então, aquela resume assim de forma muito didática tudo isso que a gente falou até agora. Então, corroborando a assertiva de Leon Denis, os males sentidos e causados são transferidos ao perispírito, e numa próxima vida material,
estes irão repercutir no corpo físico, onde estará habitando o espírito. Isto decorre da consciência do arrependimento que o espírito adquire no mundo espiritual, ao perceber os erros cometidos. E tais erros são reconhecidos e também explicados no Livro dos Espíritos, na questão 994, quando Allan Kardec pergunta: o homem perverso que não reconheceu seus erros durante a vida, sempre os reconhece após a morte? Resposta: sim, sempre os reconhece, e então sofre mais. Pois ressente-se de todo o mal que praticou, ou de que foi a causa voluntária. No entanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. Vale citar também, no livro O Céu e o Inferno, essa colocação a respeito dos idiotas e cretinos, que são aquelas pessoas portadoras, né, de um retardo mental acentuadíssimo, né, os portadores da idiotia, que inclusive já são doenças catalogadas. Percebe-se que o corpo físico debilitado é uma verdadeira prisão para o espírito, para poderem se depurar. Tanto que antes de citar, se eu não me engano, no Lar Frei Luís, há muita informação a respeito de espíritos portadores de debilidades mentais que lá frequentam. E, se eu não me engano, o Dr. Fructuoso, uma vez que lá estava, um colega o procurou para ajudar um filho que estava pensando seriamente em suicidar-se, em cometer o suicídio. E aí o Dr. Fructuoso nada mais fez do que levou o filho desse outro colega médico no setor da casa onde eles davam assistência a esses pacientes. E chegando lá, ele mostrou àquele indivíduo que todos aqueles que ali se encontravam eram ex-suicidas, ou com um tiro na cabeça, que deformou o perispírito na região encefálica. E aí ele tomou um choque de realidade. E caso ele fosse prosseguir em seu ato, possivelmente, numa próxima existência, ele estaria habitando um corpo similar àquele que ele tinha presenciado. E aí, no livro O Céu e o Inferno, há uma parte que diz: os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo, cujos órgãos impossibilitados não podem exprimir os seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente, ela é escolhida pelos espíritos arrependidos, que querem resgatar as suas faltas. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne.
seus olhos embrutecidos veem esse cérebro deprimido. Mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar. E salvo o movimento, estão moralmente no estado de letárgicos e cataléticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor, sem poder exprimi-lo. Então, é importante deixar claro que em tudo o que toca à lei divina será exatamente proporcional ao ato cometido, ou seja, a cada um é dado segundo as suas obras. São caminhos muito difíceis e muito sofridos, mas necessários. O objetivo de cada espírito encarnado é evoluir, e isso inclui resignar-se via demandas físicas que devam se fazer presentes nas trilhas evolutivas. Um corpo físico portador de enfermidades, deformidades e anomalias é, sim, uma grande prisão para um espírito que se encontra enclausurado numa massa de carne grosseira que a ele não atende aos anseios imediatos. Por sua vez, uma existência de sofrimento a longo prazo levará a grandes conquistas. O espírito não encontrará na Terra a felicidade completa e suprema que anseia, haja vista que a vida é uma prova ou uma expiação para a imensa maioria dos seus habitantes, que raramente aqui retornam a título de missão. Missionário, gente, aqui no planeta é muito pouco, viu? Para não dizer muito raro. Entretanto, dependerá somente dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, como se diz, a gente tem que aprender a ser feliz com o que temos. E, praticamente, para finalizar, eu vou citar a questão 1009, que é do nosso querido e amigo Santo Agostinho. Um grande exemplo para todos nós de que é possível, em uma existência, dar um salto quântico espiritual evolutivo. Então, vamos ver o que ele nos diz na questão 1009. Dizeis que, antes de mais nada, ele é justo, e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a maior parte de suas criaturas apenas horríveis e perpétuas. Poderia exigir de Deus, filhos, a justiça, se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Não é a sublimação da justiça aliada à bondade fazer com que a duração das penas dependa dos esforços que o culpado faz para melhorar? Nisto consiste a verdade desse preceito. A cada um segundo as suas obras. Então, meus queridos, era isso que eu gostaria, nesses 30 minutos que eu estou reservando para nós às segundas-feiras, de deixar essa mensagem. Então, vamos caminhar, quando nós nos depararmos diante de algum irmão com algum desses problemas, que nós procuremos com muita humildade respeitar, porque o Espírito compreendeu e aceitou os seus equívocos, que aceitou passar por uma prova tão dura, que é vir num corpo deficiente, e que a gente procure estimulá-lo, né? Estimulá-lo a ficar em paz, a compreender que isso tem um objetivo maior,
para que assim ele possa cumprir essa existência e numa próxima não precisar mais habitar um corpo físico defeituoso. Um grande beijo para vocês. Aqui eu encerro o nosso estudo, pedindo